Nico quer fazer workshop. Dani, o Nico quer fazer workshop. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao último workshop do projeto Descontrole do Imaginário. Nesse janeiro, nessa terça-feira ainda. Obrigado por quem pôde vir. Esse é um workshop que já era para ter sido feito mais cedo, só que agora, enfim, só deu para a gente realizar ele agora. Que fala um pouquinho sobre a minha pesquisa de vida. Nossa Senhora, perdão, gente, tá difícil. Ui. Minha pesquisa de vida, porque eu já trabalho um tempinho já com a ideia de produção de presença. Então, eu vou tentar localizar isso no primeiro momento. Da onde que vem essa corrente, para ficar bem localizada. Depois, como que essa corrente se estabelece dentro do campo das humanidades. E aí o resultado da pesquisa dos últimos anos, que é como compreender esse instrumental que a filosofia de presença gerou nos últimos anos, ajudam a pensar não só o processo de criação em dança, como pensar certos problemas de produção, problemas de composição, problemas de escrita de projeto, etc. Então, logicamente, não vai dar para ir para todos os lados, mas pincelar pelo menos essas coisas para quem sabe, no futuro, poder, talvez, desdobrar isso melhor. Muito bem. Eu trabalho com presença desde 2003. Tive a oportunidade de trabalhar com o meu orientador foi orientado pelo criador pelo pai dessa escola filosófica na Alemanha. Então, eu acompanhei todo o processo de elaboração do conceitual em volta de presença. Isso foi muito útil, de certa forma, porque a gente acompanha, de certa forma, deu para acompanhar a linha de raciocínio que gerou presença, que gerou pensar em presença. Isso sempre foi uma tônica do meu trabalho, na literatura e na dança, então eu acho que isso, normalmente, ele está muito associado ao trabalho com esporte e ao trabalho com literatura. Esporte foi uma ramificação mais recente, falando sobre a ideia de torcida e etc., sobre o espírito que envolve o esporte, a ideia do estético do esporte, que tem sido bem bacana até, no Brasil, acho que o José Miguel Wisnik, aqui na USP, tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido, falando sobre a estética do futebol, e tem algumas pessoas falando sobre boxe, sobre artes marciais, etc. Então tem vindo um território bem bacana, mas no mais, boa parte do território é bem dominado pelo pessoal da poesia, em especial do pessoal da poesia, na crítica literária, o pessoal da poesia e da música, mas mais poesia. Presença, ele começa, a ideia de presença começa a nascer ainda antes de receber esse lugar de produzir, esse filósofo alemão que dá aula em Stanford. Ele estava interessado nesse momento em tentar caracterizar o que seria, em buscar uma síntese da ideia de pós-modernidade, porque ali na final da década de 90, no final de 80 e 90, todo mundo estava tentando entender o que seria uma ideia de pós-modernidade. Todo mundo vinha lançando diversas possibilidades para isso, o que seria o pós-moderno.
Você fechou o microfone, Tom. Aham. Então, ele estava tentando, tipo, tinham várias pessoas de diversas áreas das humanidades tentando entender esse período histórico que nós estávamos. E o Gumbrich foi uma das pessoas que tentou sistematizar essa produção numa análise bem ampla sobre os últimos séculos, a partir do final da Idade Média, para tentar entender por que a gente vive um momento tão atípico, porque a gente tem como ideia de historicidade. Então, é que estou tocando de novo, deixa eu desligar aqui. Nossa, até perdi a linha de raciocínio. Então, o Gumbrich vai tentar descobrir, tentar mapear essa condição de tentar entender isso a partir da ideia de modernidade. E para fazer isso, ele vai em busca das primeiras vezes que a palavra moderno vão ser utilizadas dentro do campo da linguagem. E aí ele vai ali direto para o Renascimento, e é ali que ele começa a fazer um mapa que é muito interessante para quando a gente pensa dança, e a gente vai ver isso mais para frente, mas que ele vai começar a perceber que existe ali, a partir do Renascimento, a ideia de um corpo que observa. Um corpo que observa, um corpo que é espectador, do que acontece no mundo, e a mudança dessa observação é que vai determinando as fases da modernidade. Então, se o Renascimento, para ele pensa o Renascimento como um sujeito que olha para a escritura e vê além dela, porque ele quer construir um conhecimento último sobre as coisas, e ele quer chegar a um quadro real das coisas, ele se torna um observador, ele cria a ideia de uma realidade no qual existe uma verdade absoluta. E basta a pessoa ter capacidades de observar esse fenômeno e ter instrumentação para observar esse fenômeno, que ela chega nesse ponto de alcançar a verdade. Isso vai dominar todo a arte renascentista, a escrita renascentista, a filosofia renascentista, nessa ideia de que a gente é possível alcançar a verdade absoluta. Até que, em um determinado momento, surge ali, em especial, por causa da ciência óptica que vai se desenvolvendo ali no final do século XVIII, ele vai surgindo a ideia de que existem pontos de vista, que cada ponto de vista pode construir uma imagem. E que essas imagens de realidade, quando somadas, elas produzem diferentes facetas da realidade. Então a gente soma elas para conseguir chegar ao real. A ideia de aí surge realmente a ideia de ponto de vista. Quando começa a surgir intelectualmente o conceito de ponto de vista. Ou seja, de que uma pessoa, eu vendo um fenômeno de frente é diferente de uma outra pessoa vendo o fenômeno de costas. A soma dessas duas ações revelam o real, a verdade. Esse conceito de observação, ele vai passando por um processo bem sofisticado, principalmente em decorrência das artes, do desenvolvimento das linguagens artísticas no século XX, no final do XIX, no século XX, e vai causando a ideia de que, mesmo que você some todos os pontos de vista, existem pontos de vista que nunca poderão ser encarados. São escancarados. A ideia da vanguarda, de criar imagens que são imagens que desafiam o pensamento,
tipo, colocam a ideia da verdade em xeque, tipo, da possibilidade de se realmente chegar ao que é o que é verdade, ao mesmo tempo que ela cria uma espécie de ruptura com tudo que a gente produziu antes. Porque nessa ideia de você, do tipo, na ideia de produzir uma imagem, produzir uma nova realidade, você tem que destruir a anterior, você cria aquilo que passou a ser chamado de tradição de ruptura. Então, basta agora só romper, 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 e nisso você cria um, tipo, um desmoronamento histórico das tradições, do que veio antes. Então, você cria uma desvalidação da tradição. Por isso que eu disse que é interessante isso para pensar depois a história da dança. E eis que a gente se encontra nesse período, do tipo ali na década de 60, um período no qual o sentido de religiosidade já tinha sido esvaziado, porque do tipo todo esse processo de secularização se exacerbou muito no século XIX, no século XX. A gente tem um momento de que você desvalida tudo que é tradição, porque a burguesia é uma classe nova, então os valores aristocráticos não servem para essa nova comunidade. E, ao mesmo tempo, a linguagem produzida por esses lugares já não interessam, porque tipo, existe um lugar de vanguarda das artes, que acaba tipo, rompendo tanto que chega ao ponto delas se fecharem elas próprias. Então, existe esse grande movimento da arte moderna de ser uma arte autorreferencial, de falar sobre si próprio. Tipo, um teatro metalinguístico, enfim, a arte metalinguística, a arte que focaliza na técnica, e assim vai indo. E quando a gente começa a entender, tipo, que ele começa, quando ele olha, quando ele vai acompanhando esse panorama, ele começa a perceber alguns efeitos que isso gerou nas pessoas nessas últimas décadas. Talvez o efeito mais que para a gente seja muito palpável hoje, porque a gente vive ele muito hoje, é o que o Gundich começa a chamar de movimento do conceito de destemporalização. Porque ele começa a perceber que dentro desse ritmo de quebras, rupturas, etc., a gente tem o hábito de... A gente tem uma dificuldade de pensar futuro. Então, a gente não consegue, por exemplo, pensar em caminhamentos para um futuro mais longínquo. A gente sempre começa a pensar num futuro sempre muito próximo e quase sempre com teor apocalíptico. Então, com um teor distópico, agora, essa ideia do ambiental, por exemplo, todo o caos ambiental vem em decorrência disso. Você vê que existe mais um discurso de que o mundo já está perdido do que pensar estruturalmente o presente, como forma de... Então, existe uma dificuldade de falar do futuro. Ao mesmo tempo, como você não fala do futuro, você criou tecnologias de documentação, de imagem, de computação gráfica, você criou tantas tecnologias de reprodução do passado que o passado virou um fetiche. E então você tem hoje aquilo que as pessoas têm de viver somente de passado. Você vê, por exemplo, essa grande onda nostálgica que a gente existe desde o final da década de 80 para 90, em 2000 você começa aquelas festas tematizando a década de 80, você se interessa por documentários sobre pessoas da década de 80 e 90, você tem... como se diz, você tem refacções de filmes que já existiam, mas você refaz o filme, você faz um remake de filmes que já existiram na década de 60, 70, 80, para ser feitos com nova tecnologia, e você acaba tendo um desinteresse por objetos novos. Isso é uma coisa muito interessante quando você, por exemplo, pensa em especial na cinematográfica,
e quando você pensa, por exemplo, em especial no gênero de fantasia ou de ficção científica. É muito difícil novas ficções científicas ou novas fantasias emplacarem dentro para o público, porque elas só estão interessadas em terem aquelas que elas já conhecem. Então existe um lugar de criar essas ilhas no qual você só vive de nostalgia. E a nostalgia se torna um fetiche, ela se torna mera reprodução superficial. Esse é um primeiro ponto que eu acho que já afeta muito quando você pensa dança. Porque, dentro desse processo de histórico que a dança passou, principalmente nessa virada do moderno para o contemporâneo, talvez um grande choque seja exatamente isso, né? Você tem, um foco muito metalinguístico sobre a dança, a dança fala só, passa a falar só sobre si mesma, então a dança, ela não transmite mais um algo, ela não tem uma investigação nem no campo da abstração, nem no campo da concretude. O campo da concretude da dança se torna falar dela própria, a dança sobre a pesquisa de movimento, ou a dança sobre a motricidade. Essas instrumentalizações do passado se transformarem em fetiches do passado, então você não pensa nelas como tecnologias para o futuro. Então você cria um território na dança que a dança fica meio perdida, a dança parece que vive ainda dentro de uma mentalidade moderna, pensando do ponto de vista histórico, não da dança moderna, mas a dança vive ainda num ponto de vista moderno, no qual ela só ainda persiste em ficar rompendo com linguagem, rompendo consigo própria, até esvaziar toda a sua tradição, tudo que ela acumulou nesses últimos tempos, e sem olhar para aquilo que as outras linguagens à volta dela acumularam. Ela criou uma ilha intransponível, no qual o vocabulário para falar de dança tem que ser criado pela dança, mesmo que eles estejam mesmo que se esteja falando de um vocabulário já criado há séculos, mas a gente tem que criar de novo, ou seja, inventar de novo a roda. A gente tem que falar sobre reconstruir a ideia de motricidade, porque é preferível você falar o mesmo de outro jeito do que você rememorar essas práticas de instrumentalização e você aprimorar tudo que foi acumulado. Então, e você cria ainda uma dimensão que talvez seja uma das coisas que a gente mais sente nesse território produtivo, é de que você cria uma ruptura violenta com a noção, na relação espectador-público. Porque a partir do momento que você rompe todos os laços de referência que você traz dentro do campo dentro dos campos de conhecimento, dentro dos campos do ser e do campo do conhecimento, a dança se torna algo só para bailarino, porque ela fala sobre um conhecimento epistêmico muito específico, que é o conhecimento sobre dança. E então o público geral vai olhar aquilo e ver aquilo como um mapa hermético, no qual ela não consegue se comunicar e no qual não é feito para ela se comunicar. Concordo. Porque ela vazia todo esse sentido esse sentido de referência. Tanto que o Gundrit vai falar depois muito disso, de que esse efeito de destemporalização, ele verifica que esse efeito, ele cria um efeito de desreferencialização. Ou seja, você perde as referências das coisas. A superfície basta. Você pega a casca, porque é tanta coisa, são tantas referências, são tantos microimagens feitas para choque ou só para existirem, que você perde o lugar de você buscar campos de referência. E você Outono, acaba... e na dança, como que se consolidou essa ideia de que dança contemporânea é sinônimo de ruptura? A partir de que foi se consolidando o território da dança
essa mentalidade de não se utilizar de linguagens que já existiram, de abandoná-las e deixá-las no passado. Quando é que isso se dá? Porque isso é muito forte, né? A gente vive isso muito, especialmente os, os artistas mais conceituais que acham que dançar é romper, lidar É, com dança é dado de rompimento, sim, deveria ser um dado de rompimento. arriscando ser injusto, tipo, porque eu não fiz eu ainda não fiz um vamos dizer, um estudo, tipo, sobre esse fenômeno como um todo, para poder perceber exatamente o momento de cultura. Eu tenho uma hipótese de trabalho que eu meio que tento dialogar sobre ela, do tipo, e tento buscar fundamentos sobre ela, que me parece bem acertada. Primeiro entender que esse fenômeno não é um fenômeno do tipo geral, por exemplo, isso é um fenômeno, por exemplo, que a gente vê muito nas Américas, por exemplo, tipo, um fenômeno muito soleado. E isso tem a ver com a dinâmica com a dinâmica pós-colonial, porque do tipo todo país, tipo, há uma tendência do tipo, principalmente, tipo, há uma tendência da gente de existir uma resistência à cultura do colonizador. Bom, o século XX, ele teve um processo muito árduo em relação a isso. Tipo, então você teve ali, desde você teve processos de repactuação, como por exemplo você teve o romantismo brasileiro, pensando só no contexto brasileiro, você teve certos contextos de repactuação, que você tem desde um romantismo brasileiro, num lugar de um José de Alencar, de tentar criar uma identidade nacional no qual você concilia o colonizador e o colonizado, mas você também tem, por exemplo, um lugar meio Clarice Lispector, no qual do tipo você busca uma técnica e uma linguagem universalizante do tipo meio que te coloque acima da dinâmica do colonizador colonizado. Então você tem esse lugar de tipo, você tem esse lugar de de buscar uma universalização, de conciliação ou supraconciliatória. Você teve um lugar do cultivo regional que, por exemplo, na literatura a gente sente, tipo, por exemplo, num Graciliano Ramos ou no Raquel de Queiroz, ou que você sente, por exemplo, no movimento de estabelecimento do folclore, por exemplo, no Brasil, tipo, da cultura do folclore, de estabelecer como se, tipo, se nós não cuidarmos desse fragmento cultural, ele vai se perder, então nós temos que registrar, porque isso é Brasil, ponto. Então, você tem, por exemplo, danças tradicionais brasileiras que são colocadas como num lugar, num território de rigidez, porque elas precisam ser fixadas para não se perderem no tempo. Porque se nós não fizermos o papel de fixá-las, irá se perder. Porque isso é uma dinâmica do século XX. Mas nós temos também, e isso foi algo que fez com que, por exemplo, no campo da literatura e das artes no Brasil, tivesse um desenvolvimento bem interessante, que nós tivemos aquele lugar do tipo que um crítico daqui da USP, do tipo o Antônio Cândido, chamava de explosão transfiguradora do regionalismo, que era do tipo o seu, tipo, você não tem como você abrir mão da instrumentação do passado, da instrumentalização. Você não tem que ver o tipo aí que é uma questão de, você não vê a literatura, as técnicas do passado ou as técnicas do passado como linguagens fixas, mas você as entende como tecnologias, porque quando você entende ela como tecnologia, ela ganha vida, então você pode mexer nelas. Isso foi o que a literatura fez. Então, por exemplo, quando você pega um Guimarães Rosa,
no Brasil, quando você pega um Mia Couto, um Luandino Vieira, tipo, respectivamente em Angola, em Moçambique e Angola. Quando você pega essas pessoas, tipo, você vê que existe um exercício de eu olho tecnicamente para essas coisas, porque tipo elas me fornecem instrumentos tecnológicos para que eu possa dar continuidade à tecnologia e acrescentar essa tecnologia. Isso no Brasil não aconteceu na dança, de certa forma, porque existia um movimento que eu acho muito interessante, que é primeiro entender que aí entra meio parte de hipótese. A dança brasileira no Brasil, ela é aristocrática, ela é de base aristocrática. Tipo, então, quem dançava no Brasil, tipo, as danças, tipo, essas danças com balé, por exemplo, são pessoas que têm grana. São pessoas que vieram de famílias ricas e pessoas do tipo que eram tipo aristocratas ou depois da República, pessoas que mantinham essa qualidade de vida burguesa, tipo alta burguesa. Então, quem podia viver de dança, do tipo, tanto que você pega esses manuais de educação portuguesa do século XIX, dança é para quem, tipo, é uma atividade que engrandece o lastro da realeza das pessoas. No Brasil, isso se manteve por muito tempo. Quando tipo, isso entra em choque com as danças tipo, com outras linguagens de dança que se produziam no Brasil, começa a produzir uma diferenciação daquilo que é dança com D maiúsculo e daquilo que vai ser as danças populares. Tipo, então, o que vale é a dança com D maiúsculo, e o resto é dança popular. Desde danças de festa até danças folclóricas que precisam ser preservadas como se fosse um museu. Porque, tadinho, vai sumir. Não tem praticante. Então, ela vai sumir. Para mim, o grande problema que acontece no fenômeno brasileiro é que quando esse fenômeno do tipo, essas pessoas desse campo aristocrático, elas são as pessoas que vão, do tipo, de certa forma, formar as primeiras. Essa tradição aristocrática da dança, tipo, são das pessoas que vão formar as primeiras faculdades de dança. Então, de certa forma, a universidade começa a substituir esse lugar normativo do que serve a dança ou não. E elas começam, tipo, dentro de um lugar muito já desreferencializado, a buscar referências referências daquilo que está acontecendo fora. Então você pega, por exemplo, tipo, esse lugar de uma dança conceitual e etc, tipo, ela começa a ser importada de outros lugares, do tipo, só que tipo na imagem, porque você não tinha oportunidade de aprofundar aqui. Então você não vê que, por exemplo, para uma pessoa, tipo, uma pessoa fazer do tipo moderno nos Estados Unidos, ela não deixa de estudar balé. Tipo, ela tem mais ela tá numa pesquisa e ela vai continuar tipo pesquisando diversas linguagens porque ela está desenvolvendo algo que é a relação dela. Aqui foi pego na superficialidade e acabou que a universidade meio que travou isso. E você ia falar alguma coisa? Então, eu sinto isso tipo como, inclusive, tipo como por isso que eu vejo hoje uma grande mudança em curso quando se fala, por exemplo, de danças de matriz africana, danças de povos originários, tipo, essas linguagens. Essas linguagens só estão começando a ganhar lastro, tipo, lastro em edital, lastro tipo, de público e tal. Elas, de certa forma, se você olhar, elas têm uma certa sincronicidade com as políticas do tipo as políticas de reparação histórica do tipo dentro das universidades. Do tipo, você começa a ter do tipo um lugar de validação desse território, do tipo dentro da universidade,
E são essas pessoas que, querendo ou não, do tipo, têm feito muito desses editais, que são consultadas para fazer, tipo, a elaboração de editais, são consultadas para dizer o que que é dança e o que que não é. E então você cria esse território, só que, tipo, ao mesmo tempo elas foram perdendo esse lugar do tipo de que como a dança é o que basta, do tipo, você vai meio que criando um território também que é muito empobrecido, porque você vê que os quadros letivos mostram isso, né? Tipo, se você pega os quadros de disciplinas de uma universidade de dança, tipo, você começa a entender que pelo próprio estado político das coisas, tipo, você não tem uma formação do tipo qualificada de linguagens, de tecnologias de dança dentro da universidade. Porque do tipo, a universidade é para ser um lugar do tipo um território de exploração, de primeira exploração. A única questão é que nesses últimos tempos, o ambiente universitário criou um negócio que é você pode entrar na universidade sem um background de dança, você pode começar lá direto, e com 4 anos, 3, 4 anos de faculdade, dependendo de onde você fizer, você sai com um DRT de coreógrafo. Então, tipo, você tem isso não seria um problema, desde que você do tipo não saísse com a impressão de que você já saiu pronto. E eu acho que essa é a mentalidade que emperrou as coisas. A ideia de dança como uma instrumentação eterna, como um processo de instrumentalização e tecnologização eterna, se pede porque você do tipo ganha um alvará dizendo que, olha, você já está pronto, vai. Então você perde aquele lugar da dinâmica social que a dança provoca. E isso é uma coisa que a presença tem tipo por exemplo, que a presença vê no esporte como um fenômeno tipo interessante. O fenômeno da presença no esporte se dá exatamente porque nessa dinâmica do coletivo, do tipo existe um lugar de esteticidade que faz com que a prática desportiva possa alcançar um lugar que vai para além do racional. Então você se emociona com o movimento. Por exemplo, tipo, tem pessoas que até hoje choram vendo um gol, mas não se trata do gol em si, mas se trata da experiência do gol de existir uma sincronicidade de pessoas, uma sincronicidade de fatos e todo um ambiente do tipo no qual aquilo era esperado e que você ainda consegue sentir o... os resquícios disso no corpo, mesmo que você tenha visto isso só pelo vídeo. E isso é uma coisa interessante tipo, de pensar quando se pensa na dança, porque uma das coisas que se exauriu nesse momento, tipo, é que existe tipo, e eu acho que isso o Gundrich falou antes da intensificação das redes sociais. Isso depois das redes sociais piorou muito mais. Existe um lugar de você, tipo, um lugar de exaustão da interpretação, porque a interpretação virou qualquer coisa. Então, porque a prática interpretativa virou algo tem uma tendência a ser do tipo a gente tem uma tradição de interpretar as coisas que se deu desde o começo. Tipo, o Renascimento inaugura o lugar de você tem que interpretar as coisas. A ideia de que você tem que alcançar a profundidade das coisas. E a gente acabou perdendo um tipo de conhecimento que era um tipo de conhecimento que fazia com que práticas corporais tivessem tipo, compartilhassem de um outro status. Isso que a gente está perdendo. Porque a prática corporal, do tipo, ela tem um território. Por exemplo, você pensa num acrobata. Quando um acrobata, do tipo, ele coloca o corpo dele em situações do tipo quase que tipo, impensáveis, você não racionaliza o porquê dele estar com isso ou quais são quais são os dispositivos que estão fazendo com que ele faça aquele movimento. Você está pensando, tipo, como é que ele não quebra? Em última instância, você está pensando, tipo, como é que ele não morre? Como é que aquele corpo tem esse superpoder? A dança tem isso. O balé tinha isso. O balé tem isso, por exemplo.
quando você fala tipo do ideal de perfeição do balé, do tipo da pessoa do tipo que entra numa pira da perfeição a ponto de pensar um corpo que é supra-corpo, do tipo que é um lugar de deformação, de quase tipo de tornar o corpo algo tipo inumano, é, pode não parecer, mas quando você está de frente dessa situação, do tipo, quando você está mesmo de frente dessa situação, do tipo, existe algo que não é interpretativo mais. Você tem algo ali que entra num território do seu corpo reverberando com aquele corpo. Então, ali você tem um processo de presença. Tipo, você está diante de um corpo do tipo, e esse corpo está produzindo algo, um tipo de conhecimento que só é traduzível através dos seus sentidos, e não através da sua prática interpretativa. E eu acho que esse é o grande desafio hoje quando se pensa arte, porque, tipo, a partir do momento que, tipo, que nós já estamos nesse momento tipo, de... Nós vivemos num ambiente muito interpretativo das coisas, não existe forma da gente resgatar um universo no qual a gente não tente interpretar as coisas. A gente tem por isso que eu disse, depois das redes sociais, pior ainda, porque a gente tem um fluxo muito ligeiro de atenção. E a ordem da tipo, essa ordem de presença que faz com que a dança, tipo, no geral, aí digo no geral mesmo, tipo, possa nos causar esse envolvimento, é um tipo de fenômeno, tipo, que envolve, tipo, que é quase da ordem do teológico. Tipo, é quando você vê, por exemplo, um Bumba, e você, do tipo, sente um fascínio por aquilo, tipo, ou quando você vê o palhaço da folia. Você mesmo, eu lembro que você uma vez falou, tipo, que quando você viu os palhaços de Folia de Rir, você entrava em, você, tipo, tinha aquele pânico, né, Tinha Maurício? medo, eu tinha muito medo, é. Mas eu era muito Porque, garoto, né, porque também. A não se tratava presença só, deles era uma sim, presença voraz, né? Eram três palhaços, geralmente três palhaços sempre, e exato, assustadores. tipo, exato, porque não se trata só de uma caracterização, e eu acho que esse é um ponto que a gente, que cabe reflexão. Não se trata só de ter uma boa caracterização dos palhaços. É um estado de corpo, porque se você pode ter É, a fantasia mais aterrorizante. Se você fizer uma dancinha de, tipo, uma dança de TikTok, tipo, você torna cômico. Do é, tipo, existe um lugar do tipo no qual todas essas condições se colocam. E isso é uma coisa que o Gumbrich fala, tipo, de uma forma muito passante, mas que isso foi o que eu resolvi trabalhar ao longo dos anos, que é que talvez a chave de presença quando se pensa artes do tipo se está na concatenação dessas diversas dimensões em um formato de cascata. Então, você faz, ao invés de você pensar do tipo uma camada de tipo, você, por exemplo, pensando na natureza de um espetáculo, quando você pensa do tipo ou a iluminação, a sonoplastia, a coreografia, o trabalho coreográfico, enfim, quando você pensa essas coisas de uma forma muito separada, você corre o risco de estar querendo passar uma interpretação de algo que você teve na sua cabeça. Quando você deixa isso do tipo sair um pouco de controle e permite que outras camadas sejam acrescentadas nisso e um comece a interferir no outro, esse processo de provocação entre todas as unidades de um espetáculo faz com que você desligue de um determinado momento da sua dimensão de interpretação, porque você entra num lugar de estupefação. Então, quando você, por exemplo, tipo, você já não consegue mais processar aquilo que está acontecendo, do tipo, ou você deixa de tentar entender aquilo que está acontecendo, porque por algum motivo aquilo te deixou concentrado demais, porque tem alguma coisa acontecendo do tipo na filigrama do movimento que está ali, que tem uma cor específica, e aí você percebe que existe uma autonomia do iluminador que vai fazer com que aquilo ali ganhe uma outra dimensão dramatúrgica e que você vai
Quando aquelas coisas começam a crescer, você cria um momento de presença. E eu acho que esse é o grande segredo hoje, do tipo de pensar presença em cena. Porque, do tipo, enquanto a gente liga um processo de racionalização, esses processos de produzir espetáculo de uma forma extremamente cartesiana, a gente vai perdendo mesmo esse território. Então, retomando a cena disso, tipo, o Gumbrich vê como única solução, tipo, para esse quadro, para ele é a produção de presença. Tipo, para esse quadro de, tipo, por exemplo, tipo, é como se ele fala, por exemplo, como as redes sociais. As redes sociais, tipo, as redes de comunicação virtuais, elas te colocam em presença de. Tipo, eu estou diante de 5 pessoas, de 4 pessoas, e que dificilmente eu estaria nesse momento em que eu estou agora, teria condições de estar nesse território. Existe um lugar do tipo de qual eu estou analisando, eu estou do tipo, cada pessoa está num ponto da cidade ou pode estar num ponto de país diferente, ou enfim, elas podem estar em qualquer lugar. Só que essa distância é abreviada por causa de um aparelho, seja um computador, seja isso, mas ela é causada um efeito de presença imediata. Eu não estou pensando nesse momento, tipo, em como vocês estão aqui. Tipo, minha ação com vocês é como se vocês estivessem na minha frente. Então, de certa forma, eu suspendo a minha ação, do tipo de ficar tentando racionalizar esse momento diante de uma constatação dessa. Existem vários processos que podem nos ajudar a fazer isso. Então, eu creio que, tipo, assumindo uma coisa que o Heidegger falou logo, foi um dos últimos textos dele tipo, de fim de vida, ele falava tipo, que o ser mais, o ente, né, tipo, o ser mais primordial das coisas, ele habita a linguagem. E aí, um professor, tipo, muito espirituoso, diga-se passagem, de, tipo, uma vez soltou de que, ok, o ser habita a linguagem, do tipo, o ser, na verdade a frase certa é do tipo, a linguagem é a casa do ser. Só que como casa, você pode bater na porta dela, do tipo, e não ter ninguém. E esse para ele era o desafio da arte contemporânea. Tipo, porque você pode produzir do tipo formas, você pode produzir coisas do tipo, só que ela pode continuar, ela pode existir enquanto linguagem, mas esvaziada de ser. E é esse ser que nos dá a conhecer, tipo, esse ser que estabelece essa dimensão de público e espetáculo, porque as pessoas deixam de ser ali intérpretes, por isso que eu acho que esse é um grande desafio da dança, né? Tipo, da dança contemporânea não tem personagem, do tipo, não tem nada, tipo, então ali, quando você está ali, é um corpo que está ali, do tipo, é o próprio bailarino que está ali, e então fazer com que a pessoa se esqueça quem está ali e ela se torne algo que vai para além do corpo dela, do tipo, é bater na porta da casa do ser e dizer, do tipo, tem algo aqui. E eu acho, aí entrando, tipo, a minha visão disso, eu acho que para isso acontecer, tipo, é necessário convicção. Tipo, eu acho que existe um lugar de uma construção, de uma convicção da cena, tipo, do estar tão sujeito tipo, envolto a uma tarefa ou a tão persistente naquilo, tipo, tão persistente a se desafiar em cena, tão convicto de que seu trajeto é esse,
de que você acaba se perdendo tipo, em si próprio. Por uns momentos, esse lugar de você, da sua convicção, faz com que algo improvável aconteça. E é essa hora que o público pesca, do tipo, aconteceu algo ali. Ui! Nossa, podem falar, gente. Não, é interessante escutar sobre isso, me coloca aqui no ponto de vista de coreógrafo, né? Quando observa o intérprete que julga e que categoriza o seu próprio trabalho e não deixa para que outras partes façam esse trabalho e que ele tenha a experiência real, inclusive usando da dúvida, né? É muito difícil o intérprete assumir um lugar de dúvida, ele quer ter convicção. Engraçado isso, você falar isso. Porque essa vulnerabilidade é o que provavelmente vai dar essa qualidade e despertar no público a mesma qualidade emocional que eventualmente esse intérprete possa viver em cena, né? Ele se linka, o público se linka àquela realidade ali. Eu sinto isso muito nos intérpretes, né, dessas últimas gerações. Não os culpo, porque, como você falou, é tudo uma questão de. É um rastro histórico, né, que os leva a pensar nesse lugar, olhar para esse lugar de um corpo convicto, um corpo que julga, e não um corpo que duvida e um corpo que experimenta, né? Não dá para criticá-los nesse lugar. Mas eu observo isso, eu vejo essa dificuldade. Mas isso é uma coisa que eu queria pontuar só, tipo, para não deixar rebaba. Quando eu falo convicção, eu não falo de que eu sei o que eu vou fazer e vou fazer. É convicção de tipo de que a partir de agora eu existo. Tipo, então eu vou Uhum. viver cada dúvida como se fosse a última. É Eu o vou oposto do. permitir-me viver todas as dúvidas. Hum. Tipo, quando eu falei essa coisa de ter um lugar de convicção na presença, tipo, é de que, tipo, você, tipo, por exemplo, você não pestaneja de que você, por exemplo, você não questiona o seu lugar no palco, Não, em cena. entendo. Mas eu acho que eu me expressei bem, não era isso que eu estava dizendo, né? Não, Justamente. não sei, tipo, eu estou pontuando, porque como a gente usou a mesma expressão, tipo, só para deixar claro do Aham. tipo, o que eu quis dizer. Ok. Essa dúvida que eu particularmente considero um lugar mais natural para o intérprete, É de muito não bom. saber e continuar tentando por não saber, né? Continuar É porque insistindo. você vai atribuindo camadas. Você vai Uhum. atribuindo camadas, que é uma coisa que, tipo, ah, que lá atrás, tipo, o Gumbrich tentando encontrar uma palavra, ele usou uma que eu acho ótimo, que é quando você fala tipo de um pensamento em cascata, Uhum. porque não se trata de um melhor que o outro, se ir acumulando como se fosse uma cascata. Tipo, então Uhum. quando você vê, você só está acumulando diversas coisas e você não sabe onde começa uma e termina a outra. Então é E uma produção isso assim, provoca, tipo, isso provoca um esquecimento de si, né? E esse esquecimento de si é o que sim. caracteriza a presença, que dá qualidade de presença. Ao se esquecer de si mesmo, estabelece uma densidade na presença. Eu sinto assim. Quando você está em cena e que você esquece de performar e se envolve tão somente com aquilo que é dado em comum acordo, ali é o lugar da possibilidade da presença se revelar. E não essa outra convicção, tipo, eu só faço isso, pronto, e é isso que eu tenho para oferecer. E não, é um lugar de constante pesquisa, né? De envolvimento mesmo É, real, né? Uhum. tanto que existem uns experimentos bem interessantes, assim, tipo, não digo na área de dança, mas existem alguns experimentos interessantes, por exemplo, em escrita, já pensando nesse tipo de coisa, né? Por exemplo, existe um livro muito bacana chamado Em 1926. E é em 1926 porque é um ano aleatório. O escritor escolheu um ano aleatório.
E ele queria provocar nas pessoas que lessem esse livro a experiência de estar vivendo em 1926. Então, ele não era contar a historinha de 1926. Ele passou quase um ano só se alimentando de coisas de 1926. Então, ele ouvia rádio de 1926, ele lia jornal de 1926, ele ouvia música de 1926, ele via só objetos de 1926. Porque aí, quando ele foi escrever, o corpo dele estava tão imbuído de 1926 que até a escrita dele ganhou uma qualidade de 1926. E você sente isso de ponta a ponta no livro. Mesmo quando ele é analítico, a impressão que dá é que você está vivendo num outro ano. Você meio que dá uma desligada. Porque é tantas questões que ele foi colocando ali, é tanto alimento. E eu acho que essa é uma coisa, quando a gente fala de instrumentalização, que eu acho que é uma coisa que me pega muito, sabe? As pessoas não entendem que quando você, por exemplo, mergulha em outras linguagens, em outras tecnologias, em tecnologia por exemplo, hoje a gente teve aquela entrevista teve uma entrevista sobre o projeto e o entrevistador ficou meio fascinado pelo fato de nós oferecermos aula de Aikido. Poxa, mas o que Aikido tem a ver com isso? Isso abre uma oportunidade absurda para falar sobre o assunto. Porque você começa a pensar de como esses processos tecnológicos, quando envolvem o corpo, eles vão se acumulando a ponto e a gente não sabe para onde eles vão. Mas eles se manifestam no processo de criação. Né? Você vai conhecendo novos territórios. E isso que me assusta hoje, para mim, talvez seja uma coisa que mais me assusta quando eu penso o panorama quando eu penso da dança hoje, que é essa falta de uma curiosidade por exemplo, do estar em estúdio, por exemplo. É uma questão mais geracional. E eu entendo todas as questões financeiras, políticas que envolvem esse caso. Mas eu acho muito interessante pensar, por exemplo, que existem profissionais da dança que só se entendam enquanto profissionais da dança quando estão em processo de criação. Fora disso, elas não pisam no estúdio. Travou? Não. Fora isso, elas não pisam em estúdio. Daí você fica pensando que é Tá, da onde nascem as ideias? É todo um processo de intelectuação, que não nasce do corpo. Daí, é óbvio que depois dá conflito. Dá um conflito não no bom sentido da palavra conflito, mas naquele lugar de perceber a irrealidade daquilo que se propõe. Porque aquilo não é mais conectado, aquilo já é algo pronto. Você cria um projeto de ponta a ponta a partir de uma experiência abstrata, no qual você nunca para no estúdio para pensar ou para trocar com outras pessoas ou para fazer aula com outras pessoas. Da onde que surge a possibilidade de permanência da dança enquanto fenômeno coletivo, se essa coletividade ela não permanece como curiosidade? Para quando você está independente, por exemplo, quando você está sem nada, você nossa, eu gostaria de estar em estúdio. Eu queria me movimentar, que seja uma coisa bem queria estar lá sozinho, com a minha trilha, pensando alguma coisa. Algo que eu já fiz, ou rememorando algo, ou pensando algo, ou ficar ali só meditando. Eu acho muito estranho esse território esse território do artístico da dança ter sido chegado num ponto de tamanha racionalização. E aí a gente para naquela conversa que a gente teve com o Ricardo Lízies lá, numa outra conversa, quando ele fala de autoficção, enquanto a literatura hoje, literatura contemporânea, está tentando
colocar, tipo, tirar o limite entre a ficção e a realidade, porque ele está tentando colocar o corpo para jogo, a impressão que dá tipo, é que nesses últimos tempos a racionalização é tamanha que a gente está tirando o corpo do jogo. O corpo está quase como se fosse um acessório. Do tipo, tá ali, mas pode não estar. Tá. E aí você não sabe o que sobra, do tipo, porque fica um negócio ali, tipo, porque aí você começa a tematizar, tá, do tipo, intelectualmente é algo que vale tanto a pena assim, pra eu parar pra ver? Do tipo, então... Enfim. Boa tarde, só. Eu acho muito interessante isso, quando você traz esse de como se a dança fosse um neurônio, a música fosse um outro neurônio, como se tudo isso e essa conexão entre esses neurônios criassem a realidade, né? Quando você traz isso que você falou de que como se está com figurino e faz uma outra dança, como tudo está conectado mesmo, né? E essa tempestade elétrica que cria a realidade, né? Porque é na relação que ela se cria, né? Isso trazendo muito, e o lance também do julgamento, né? Eu acho muito interessante para mim, pelo menos, como você divide, eu chamaria de razão num lugar, sabe? Mas você traz interpretação, é muito interessante para mim porque fica menos frio e fica mais abrangente. Assim, para mim, quando eu penso em interpretação, para mim é uma tradução da palavra razão para dança, por exemplo. Para mim fez uma ponte só, tá? Só eu posso estar viajando, tá? Como é óbvio, eu não estou na sua cabeça aí, não estudei o que você estudou, mas eu só acho muito interessante e essa porque quando tem a interpretação que pode ser um julgamento, né? Você para de ter a dúvida que tem a ver com a expressão e que tem a ver com a investigação e que tem a ver com a presença. Porque quando não tem investigação, que eu acho que o Mal pontuou isso, né, que é a dúvida para mim em cena, a dúvida quer dizer que eu estou investigando em cena ainda, que eu não estou fazendo algo que já está finalizado. E quando eu vejo uma intérprete ou um intérprete que faz isso, eu fico, eu tenho presença quando alguém está investigando. Para mim, enquanto espectador, a investigação que traz a expressão me traz presença observando. Mas para isso, a interpretação por si só não dá conta, né? Enfim, eu só estou começando, conversando e tentando trazer um pouco o meu mundo, esses termos que você está trazendo, mas que e o sensorial como um lugar de porto seguro, mas que também por si só não basta, às vezes, porque ele também pode ser hermético, às vezes, né? A sensação. Né? Sim. Mas ele é muito interessante, eu não tô... Mas é tudo muito de acordo com, né? A relação que você faz com isso, né? Só... é muita coisa para falar, mas essa coisa da exaustão, de não deixar uma pessoa querer interpretar seu trabalho, sabe? É o trabalho que eu acho que um bailarino e um coreógrafo deveria ter, assim, sabe? De não dar esse trabalho. Não quer dizer que eu não quero fazer essa pessoa pensar, é diferente. Mas eu não quero fazer ela interpretar, eu quero que ela sinta e, eu não sei, muito poético para mim e científico. Eu adoro essas coisas de fazer eu faço muito essa ponte disso com poesia mesmo. Esse raciocínio me traz uma poesia. E você trazendo essas pontes de poesia, enfim, só agradeço e queria só falar. Massa. Ricardo, não, é que me veio uma questão aqui. Para mim não ficou claro. Você elege essa possibilidade de interpretação como uma questão justa para o intérprete? É isso que você falou? É Não, isso? eu acho que a interpretação é como se fosse o tijolo de uma casa. Eu Ah, não quero ver o tijolo. talvez a palavra não seja uma ponderação, porque ele está ponderando enquanto ele ponderando e não interpretando Eu acho enquanto que a ele cria interpretação movimento. eu colocaria como uma coisa. Tem duas maneiras de a gente aprender. Que uma maneira, eles falam que é o bottom-up, que é quando passa pelo seu encéfalo, seu sistema nervoso central, para depois entrar pelo seu corpo. É quando eu te dou uma imagem Uhum. que não é real. Como eu te dou uma imagem que não é real, que não é sensorial, é assim que você vai absorver. Primeiro você precisa pensar para depois você adaptar essa imagem. E tem outra que é a que sobe.
que é a bottom-up, que é o sentido, que você pega de fora, entendeu? Entendeu? Desculpa, mas uma coisa é quando o mundo te chama atenção, outra coisa é quando você coloca sua atenção no mundo. São duas coisas diferentes. E quando só você coloca sua atenção no mundo, já fazendo uma ponte com o Tono, né? Você perde a referência da luz, da música. Entendi. Essas duas pontes, não, para mim, as duas coisas têm que estar funcionando juntas e elas se retroalimentam também. Porque eu não estudei minha vida inteira para esquecer como é que eu sinto que eu estou embaixo da luz, não é? Não é para esquecer a minha cognição, e senão, como é que eu vou voltar para casa se eu não tiver memória, né? A cognição é muito importante, mas ela não pode, nada pode ser predominante, eu só acho isso. E isso fica muito no que vai trazendo. Esse diálogo, né? Ricardo, eu acho que é aí que a gente, não sei se a gente está falando a mesma coisa ou está divergindo aqui, mas o que eu acho interessante é não perder a cognição e ainda ser capaz de esquecer de si. Você não perde a cognição para aquilo que é dado como desenvolvimento artístico, uma linguagem, algo muito específico que foi dado a você como intérprete, para desenvolver no palco. Você esquece de si porque a tarefa que te é dada, vou usar a palavra tarefa, é tão intensa, tão profunda, que ela vai fazer você esquecer de si. Eu sinto assim. Toda presença traz uma ausência. A presença e a ausência, elas estão juntas. A ausência ela é muito interessante. Mas se você ficar só na ausência, é você ficar no churrascão de domingo, eu acho, entendeu? Assim, você tem que ter uma ferramenta para voltar. Por exemplo, eu não sei, sentir o peso do corpo, ver onde está a luz. Legal esquecer da gente. Mas então eu vou tomar um iscão, uma garrafa de uísque. Não sei, eu estou falando só. Eu só estou como chega em mim, tá, Maurício? Não estou te desrespeitando, por favor. Não, eu Mas sei é que que, para não. mim, qualquer coisa que vai muito para um lugar e que não coexiste, e que não sejam polaridades, mas seja bem e mal, azul e preto, para mim não me pega. Me pega a presença porque eu estou buscando a ausência. Porque eu sei que na ausência tem uma presença que eu não alcanço. Minha consciência, sei lá, no contato a gente busca o desequilíbrio para buscar a consciência através de um desequilíbrio, sabe? O desequilíbrio traz a consciência numa maneira. Eu não sei, eu só falo essas coisas porque eu acho que qualquer coisa muita presença sem ausência perde o tempero, muita interpretação sem sensação perde o tempero. É muito massa até, porque, por exemplo, eu acho até, tipo, isso é uma hipótese de trabalho do tipo, o Gumbrich levanta também, eu concordo, e fala que nós não temos condição de viver só de presença hoje. Isso. Não existe um objeto de presença, porque a gente perdeu a capacidade, tipo, foi um corte, a gente sofreu um corte epistêmico nisso. Isso. A gente não sabe mais processar esse lugar. A gente tipo, se questiona, não tem como, né? Então, a gente entra no... Por sinal, tem uma coisa ótima disso, que era, por exemplo, quando você, por exemplo, pensa que ainda hoje a gente usa a ideia de charme, por exemplo, para falar de uma pessoa encantadora, tipo, aquela pessoa charmosa, aquela pessoa encantadora, que é a mesma matriz radical, ou seja, tem algo no corpo de uma pessoa que encanta ou que é charmoso, ou seja, algo que você não sabe o que é da ordem do racional, e essa é uma expressão da ordem de uma ordem epistêmica muito antiga, usada para objetos mágicos, objetos que detinham divindade dentro delas, que era objeto e divindade ao mesmo tempo. Então a gente ainda hoje conserva o vocabulário de presença, ou seja, vocabulário de tipo de quando a gente tinha essa faculdade do mágico, porque eu acho que isso é uma coisa também interessante, pensar que a gente e talvez seja esse possa ser talvez um problema talvez uma das questões que possa levantar para a dança, né? Tipo que se você para pensar que quem começou para todo esse momento de revolução da dança, por exemplo, que foi a dança moderna, por exemplo, foi uma tentativa de repactuação com o espiritual. Tipo, foi esse pessoal do tipo Martha Graham indo pro Martha Graham, do tipo Laban indo pro Romont Verità, do tipo essa tentativa de ir para o Oriente, ver da Ruth, o Hawkins indo para as nações tipo ameríndias, americanas, todo mundo tentando descobrir uma nova noção de espiritualidade. E, querendo ou não, tipo, a gente, quando pensa corpo como
a casa do ser, do tipo, de certa forma, o templo do ser, né? Tipo, você tem uma dimensão espiritual da dança que também te coloca Eu, diante de, tipo, tanto que ete homo, do tipo, a própria imagem do Cristo é do tipo, conhecido como estar diante de. então, eu quero voltar um pouquinho para o Ricardo me fez pensar e dissecar essa ideia e aprofundar nessa ideia do que é esquecer de si em cena, porque ao mesmo tempo porque eu sempre proponho isso para todo mundo, né? Esqueça de si para elaborar a presença. Mas existe uma duplicação do ser ali, porque no momento que você desenvolve, eu vou tentar ser agora um pouco mais prático. No momento que você está em uma tarefa, desenvolvendo um exercício, você se duplica, porque você se observa desenvolvendo a tarefa. Então não é totalmente um esquecer de si, né? Porque tem uma observação de si, mas é como se você tivesse se dissociado de você mesmo. É uma coisa quase stanislavskiana, assim. Você separa de você, você se observa fazendo o que você tem que fazer. Eu acho que eu acho que essa ideia dessa divisão, essa coisa quase esquizofrênica, é o que eu proponho no sentido de elaborar a presença. Até para mim mesmo. Eu não me extasio quando eu estou em cena com a performance. Eu não lido com a performance, eu lido com aquilo que foi proposto a mim mesmo, mas eu me observo e me orquestro de longe. Então não é uma total e absoluta abandono, né? Então E acho que eu nada, porque é utópico tudo isso. Qualquer coisa que seja extrema é utópica, porque é um estado que nem todo dia a gente alcança. E quando não, e eu vou te dizer, por exemplo, o caminhar. O caminhar é algo que se você coloca a sua atenção, você só atrapalha, porque é algo tão automático que a educação somática fala. Tem coisas que quando você coloca, eu entendo o que você está falando. Mas é esse equilíbrio e entender que a ausência ela está a um segundo de você, ou já ela se foi, você nem percebeu que estava ausente. Essas coisas elas são tão escorregadias, porque eu acho muito interessante só contar com a ausência, com esse gap de consciência, navegar nele sem preconceito, sabendo que a ausência faz parte de ser humano, mas que a gente está trabalhando para a possibilidade de vivenciar momentos de presença, mas que a gente está preparando o balde, assim, e ter calma, que é um processo, e tem dia que o Maurício vai estar com fome e que ele não vai estar presente, e tá massa. Mas ele a tem a gente. ferramenta de E poder, ele acontece tem ferramentas para voltar no dia que ele está com fome, sabe? Ou, sei lá, num dia que ele não está muito legal, porque tudo, tudo envolve isso, emoção, sentimento, glândula endócrina. Se uma glândula é, joga um bagulhinho lá, sua presença vai embora. Então, é tão é, subjetivo que eu acho é muito importantíssimo subjetivo. refletir, mas também não É, contar com nada, sabe? Não contar com ovo na cloaca da galinha, assim, sabe? Mas se preparar é, para essa possibilidade, né? sim, concordo. Tem um lugar escorregadio aí, né? In and out. Você entra e sai do seu corpo. E esse in and out, esse entrar e sair do seu corpo, é o que eu acho que estabelece presença. É um esquecer de si e um lembrar da sua existência ao mesmo tempo. É verdade. É a relação entre a mente e o corpo e o meio ambiente. É isso que vai criando nossa cognição e nossa presença. Só que isso é muito amplo, porque tem coisa que está sendo produzida dentro, tem coisa que está sendo produzida fora, e às vezes a gente se perde até no que está sendo produzido dentro e fora. E aí, quando chega uma outra pessoa perto de vocês, se multiplica ao cubo. Então, é Sim, muito complexo, mas é um estudo até para a gente começar a entender como a gente vive socialmente. Porque se a gente, eu acho que tem tudo a ver, assim, se você não observa como você se relaciona socialmente, você não vai entender suas emoções, você não vai entender como chegar no palco e como às vezes voltar para esse porto seguro se o gap de consciência for muito grande. Porque eu estou no palco, não é só no dia que eu estou bem. Eu estou no palco, em muitos dias, inclusive, que eu estou pensando no jogo do Corinthians um minuto antes e que eu tenho um trabalho ali para. Mas eu acho que é, essa é tudo tão inefável nesse lugar, é tudo notável. sadio, que eu acho importantíssimo refletir a respeito, mas não contar com essa presença, mas trabalhar para que isso seja possível. Eu trabalho Ah, todos os dias da minha vida. Eu é, estou sentado aqui agora
para isso, né? Eu gosto dessa ideia, assim, engraçado. Enquanto você fala, eu penso, o que que eu proponho para o intérprete? Um lugar quase de prisão para ele ser capaz de definir o que que é liberdade para ele também, né? É interessante isso. É crise, né? Eu trago essa crise e esse conflito para. Você é o meio ambiente do seu intérprete. E se você não trouxer um ambiente para ele com pedras, com rochas, com areia para ele andar, esse sistema nervoso não vai se desenvolver. Ele vai se desenvolver de acordo com o meio ambiente. Então, esse meio Mas ambiente, isso é foda. é só para pontuar, assim, esses pequenos deslizes de entrar e sair de dentro do seu corpo, eles garantem essa produção de presença. Acho que foi isso que eu quis dizer. Que seja um momento. Eu já consegui raríssimas vezes estar 100% focado naquilo que foi definido assim, nesses quase 40 anos de carreira, acho que umas 3, 4 vezes, falar, gente, eu meditei enquanto dançava, eu não estava ali, o que também é uma sensação muito boa. Mas o próprio deslize entre o entrar e sair do seu corpo já vai garantir presença, porque cria Dá uma muita fricção. dúvida. Porque senão a gente fica buscando o orgasmo o tempo inteiro, que é essa ausência. E o orgasmo, ele é uma coisa ocidental ridícula. Ele é uma coisa violenta e agressiva para o corpo, ficar buscando um objetivo. A gente não vivencia o processo. E a presença está no processo, está num lugar tão que já passou, que qualquer objetivo, mesmo que a gente tiver o objetivo de se esquecer, por exemplo, já é um objetivo. Se cria-se esse objetivo, você já dá uma distanciada do que realmente está rolando, porque se coloca um estado previamente combinado para algo que, infelizmente ou felizmente, não é sempre assim. Uhum. Sim. Reflexões, viu, Mal? Eu só agradeço aí, porque, mano, aqui é só jogar papo fora, tá? É claro, importante. Mas Dani, e você, o que que você pensa sobre isso? Eu vou ligar sobre a luz. Estou aqui refletindo sobre. Mas tem uns raros momentos que você propôs no circo, durante a cena, que eu me vi nesse lugar de saber qual é a proposta, mas não saber como fazer, e eu me coloquei no lugar de não ficar treinando, vamos dizer assim, que foi sempre a minha formação e meus caminhos. E que raros momentos eu falei, mano, o que que eu tenho que fazer? Eu sei qual é a tarefa, mas como eu vou fazer? E o corpo, como ele cria esse estado de presença sem querer se mostrar, sem querer se aprovar e ter essa aprovação imediata. Isso é um lugar de um abismo que foi muito interessante quando eu senti, mas por que que a gente volta para esse lugar de ter que se aprovar ou ser aprovado ou ter que saber o que tem que fazer, né? É isso que eu tenho essa discussão constante comigo e que eu tive isso no circo em muitas vezes. Do que eu estou me propondo e do não se preocupar com o resultado, e sim do que eu estou fazendo naquele momento. Enfim, eu estou em busca disso diariamente, em casa, principalmente você e o Tono que me trazem muito essas propostas, e eu me obrigar de não passar e ficar treinando antes igual uma louca, que às vezes é necessário para algumas coisas, mas não. Como me colocar em cena no lugar de realmente de um abismo, mas de ter. Eu fiquei aqui pensando, a dúvida não é não saber o que a proposta que está sendo, porque se você entra em dúvida do que você está se propondo ou o que você me propôs, é muito ruim, porque aí você entra em cena sem saber o que fazer também é muito ruim. Então, o que é interessante que a gente trabalha muito no Siameses é saber, assim, você deixa claro qual é a proposta que você está jogando no meu cabeção, sabe? Então, o que é legal é saber qual é a proposta, não é o que eu tenho que fazer, assim, é a proposta, tá? Então, hoje eu vou utilizar esse tipo de estado, com esse tipo de corpo. Então, o que é legal é
não ter dúvida sobre o que você tem que fazer, mas sim o que seu corpo vai acontecer ali naquele momento que você está se propondo. E isso eu acho interessante. Tá claro a proposta, mas se jogar no abismo do que, como é que seu corpo vai reagir a isso, aí você sai de si. É o que eu tive a sensação, é o que você falou, é raros os momentos que a gente consegue se colocar nesse lugar, né? Que às vezes você quer produzir tanto, não por vaidade, mas por querer atingir aquele desafio que você, por exemplo, me propôs. Eu falo, mano, eu quero tanto chegar nisso, que você quer tanto, que você não se deixa ter esse momento de não saber o que vai fazer. Tá dando para entender? Tá, tá. Então, isso é interessante, porque eu sempre fui colocada num lugar que também não é ruim, mas de eu ter que trazer resultados excelentes. E aí você fica preocupado com a execução, apesar de eu sempre querer me colocar no lugar de estado do que aquilo está sendo proposto por aquele coreógrafo no momento, então não foi ruim. Mas hoje eu me colocar num lugar, tipo no circo, que a gente fica, mano, a tarefa é essa, mas como eu vou fazer? Vivenciar aquele momento. E sem ser uma coisa não inatingível, é ali no momento, não só viajandão, sabe? Não é uma palavra viajandão, palavra ali que é concreto, a tarefa é aquela, e como é que eu vou me propor a isso? É me propor sem ter medo, e ter dúvida é muito legal, porque agora, depois de anos trabalhando com você e Tono, desde 2013, lógico, durante esse caminho tiveram momentos muito próximos, mas no circo eu tive uma sensação muito próxima ao que a gente está debatendo aqui. E é uma delícia. E eu não quero mais sair desse lugar. Ah! Enfim, estou em busca de isso que é o interessante, né? Com 51 anos, consegui pegar e falar, mano, parece que eu estava numa brisa, parece que eu estava realmente meditando em outro lugar, sabe? Um outro portal, mas eu estava ali sentindo o palco, a limitação do picadeiro, a luz, onde que eu, sabe? Esse estado de presença é um tesão do cacete. E aí, como a gente manter isso, não é só em cena, no estúdio a gente teve muitas vezes que a gente chegou num lugar assim, o importante é não chegar a lugar nenhum e também chegar a um lugar que seja esse lugar de dúvida e presença ao mesmo tempo, enfim. Entendi. Bom. Tono, quer fechar? Cadê o Tono? Sumiu. Aqui. Você quer terminar? Minha Vamos tela fechar. saiu? Oi? Minha tela saiu? Ela quem? A minha tela saiu? Saiu. Ah, então, mas vocês estão me vendo, né? Agora sim. Se você quiser terminar, vamos terminar. Você não está muito bem, né? Tipo, tô no meu limitezinho aqui, tipo, se todo mundo tiver ok, tipo, acho que gostaria muito de fazer isso de uma forma mais completa e tal, tipo, eu poder fazer isso mais grosso, mas eu acho que hoje eu não Muito obrigado, viu? no meu ponto hoje, se todo mundo tiver ok. Muito obrigado por todo mundo estar aqui. Obrigado mesmo pela paciência com a falta de no começo ali, mas muito obrigado mesmo. Em breve eu faço isso de uma forma mais completinha. Ok, obrigado, Tono. Foi ótimo, obrigada, gente. Muito Obrigada, obrigado, Tono, Maurício. muito bom. Muito obrigado. Obrigado, até. Boa noite. Tchau. Obrigada. Até.